Olá pessoal, vamos para mais uma aula da anatomia topográfica do tórax. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem venosa da parede torácica. É importante que você primeiro tenha assistido a aula anterior, a aula de irrigação da parede torácica, porque daí a aula vai fazer mais sentido, né? Caso contrário, a informação fica um pouco solta. Importante, né, na anatomia topográfica a gente seguir uma sequência lógica. Espero que você aproveite a aula. Bem, assim como eu falei da irrigação da parede do tórax, e se você não assistiu a aula de irrigação, é importante que veja antes, né? Aula de irrigação para depois a gente falar de drenagem. Agora a gente vê um pouquinho da drenagem da parede, né, do tórax e das estruturas que compõem a parede torácica. Então, o que acontece? Aqui na região posterior, né, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui na região posterior, nós vemos se originando lá de uma veia que a gente nem consegue ver aqui, chamada de veia lombar ascendente, a veia ázigo. A veia ázigo sobe aqui do lado direito do tórax e vai desembocar lá na veia cava superior. Essa veia ázigo, as veias eu não coloquei tantas flechinhas nos nomes, mas eu vou citar. Mas se você entendeu e já conheceu as artérias, não é difícil conhecer as veias, porque em geral elas estão localizadas, tirando a ázigo, né, que eu nominei aqui, né, que eu coloquei o nomezinho para vocês, elas vão estar localizadas na mesma região normalmente que as artérias, né? Mas vejam, aqui do lado direito, a veia ázigo, ela recebe várias veias intercostais posteriores. Ó. Então, essas veias vêm e desembocam na veia ázigo do lado direito. As intercostais posteriores mais altas, né, muitas vezes desembocam diretamente aqui na veia subclávia, né, ou melhor, na veia braquiocefálica aqui em cima, né, e não na subclávia, né, principalmente veias do primeiro e segundo espaço intercostal. Mas em geral, né, todas as outras desembocam na veia ázigo, e a veia ázigo desemboca na cava superior, a cava superior desemboca no átrio direito. Mas vejam, inclusive o esôfago, tá? As veias esofágicas também desembocam, né, principalmente aqui do lado direito, na veia ázigo. Do lado esquerdo eu não tenho veia ázigo, mas eu tenho vindo aqui da lombar ascendente a veia hemiázigo, que recebe intercostais e desemboca lá na ázigo, ó, dessa forma aqui, passando ali por trás do esôfago. Um pouco mais em cima, vindo dos outros espaços intercostais, eu tenho a hemiázigo acessória, que é essa veia aqui. A veia hemiázigo acessória, ela pode acontecer duas coisas com ela. Ou ela desemboca na hemiázigo, que é essa aqui de cima, vamos colocar os nomezinhos, né? Hemiázigo aqui embaixo, hemiázigo acessória ali em cima. Ou a hemiázigo acessória desemboca na hemiázigo, e a hemiázigo, por sua vez, desemboca na ázigo, ou de forma independente, a hemiázigo acessória cruza a linha mediana e desemboca diretamente na ázigo. Então, tanto de uma forma quanto de outra. No final das contas, é importante saber que, ou de forma independente, né, ou através da hemiázigo, todo o sangue aqui do lado direito vai acabar desembocando na ázigo e, através da ázigo, na veia cava superior. É claro que um pouquinho, né, pode vir aqui através da hemiázigo acessória e desembocar aqui na veia braquiocefálica, né, mas grande parte vem para ázigo e da ázigo para a cava superior. Agora tem uma condição aqui bem interessante, eu não posso deixar de falar. Vejam só, o sangue da parte inferior do esôfago, a parte mais alta do esôfago, desemboca diretamente ou na ázigo, né, ou na hemiázigo acessória, mas vai via para o coração via sistema ázigo. A parte mais inferior do esôfago, ó, desemboca, né, aqui no sistema porta, ó, diretamente aqui no sistema porta, estão vendo? Então, a parte inferior do esôfago segue aqui a veia gástrica esquerda, desemboca na veia porta, da porta passa pelo fígado, né, esse sangue chega aqui nas veias hepáticas, cai na cava inferior e da cava inferior para o átrio direito. Em uma condição em que o fluxo sanguíneo hepático ele é obstruído ou dificultado por algum motivo, vamos pensar num caso de fibrose hepática, num caso de cirrose hepática, em que eu tenho a hipertensão porta, o sangue tem dificuldade de entrar pela porta, acaba aumentando a pressão, esse sangue reflui, retorna, né, por outros e tenta perfazer outros caminhos. E um dos caminhos que ele encontra é retornar esse grande volume de sangue, né, que está chegando aqui na porta, ele retornar aqui, ó, para a gástrica esquerda,
para as esofágicas inferiores e através de um plexo mucoso e submucoso ali do esôfago e dessas veias demais superficiais, ele chega aqui, desemboca na ázigo, né, ou na hemiázigo e vai aqui para a cava superior e não mais para a cava inferior. O problema é que essas veias, elas acabam dilatando, formam varizes nessas condições, o que a gente chama de varizes de esôfago, né? Pode ocorrer ruptura, né, com sangramento, hemorragia digestiva alta. Então, só para entender qual a relação entre uma condição que aumente que altere o fluxo sanguíneo intrahepático, consequentemente cause uma hipertensão porta, né, com as varizes de esôfago. Então, nessas condições, essas veias esofágicas elas acabam ficando varicosas porque o sangue tenta retornar de alguma maneira para conseguir, né, chegar no átrio direito, se não através da cava inferior fazendo esse percurso aqui, né, pela cava superior fazendo esse percurso que eu acabei de mostrar. Bom, e assim como eu falei das veias intercostais posteriores, a gente viu que tínhamos artérias intercostais posteriores, eu tenho que falar das veias intercostais anteriores aqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma veia que acompanha a artéria torácica interna, né, a mamária, que é a veia torácica interna. Se a gente for ver a origem dela, é a seguinte, ó, eu tenho aqui a veia epigástrica superior, ou mais de uma, né, se unindo aqui com a músculo frênica e formando aqui em cima a veia torácica interna que vai seguir e desembocar. Aí aqui existe uma variação, mas muitas vezes na subclávia, quando não já diretamente na braquiocefálica. Essa veia torácica interna, ela vai receber as veias intercostais anteriores, ó. E essas veias intercostais anteriores, né, drenam então a parede do tórax para a torácica interna e, consequentemente, lá através da subclávia ou da braquiocefálica, o sangue vai chegar na cava superior e, consequentemente, no átrio direito. Vale lembrar que aquelas veias todas que eu citei quando eu falei de irrigação, aquelas artérias todas, desculpa, que eu citei quando eu falei de irrigação, né, para cada uma delas também existe uma veia. Por exemplo, ó, eu consigo verificar aqui a veia torácica superior. Ó. Aqui na região um pouco mais lateral, né, a veia torácica lateral. E inclusive existe um canal aqui, ó, que comunica a região mais inferior, superficialmente, né, com a região mais superior, conhecida como canal tóraco-epigástrico, né, o canal aqui que vem entre as veias torácicas e veias epigástricas superficiais, mas isso seria conteúdo aí para uma outra aula. O importante é a gente saber que se o sangue e se existem artérias que levam sangue para fazer irrigação da parede torácica e das estruturas que estão presentes na parede torácica, eu preciso de vasos também que façam a drenagem, né, desse sangue novamente para o coração. E a gente viu de que forma isso funciona. Claro que quando a gente estuda, né, o estudo das veias, ele acaba sendo um pouquinho mais enxuto do que o estudo da irrigação, ou seja, o estudo das artérias. Bom, verificando aqui, só fazendo um apanhado geral, então, nós vimos que nos espaços intercostais eu tenho as artérias intercostais anteriores fazendo anastomose com as artérias intercostais posteriores, né? Ó, essa aqui é a artéria torácica interna, né? Ó, sendo vista aqui numa janelinha dando as artérias intercostais anteriores. Essa imagem aqui é a parede anterior do tórax, assim como essa imagem aqui, né? Só que vista internamente, vista por dentro. A gente está vendo ela por dentro. Então, ó, eu vejo aqui a artéria torácica interna, né? Mamária dando, originando aqui as artérias intercostais anteriores e essas artérias, como eu falei, fazem anastomose com as posteriores, isso eu já tinha mostrado, mas para cada artéria, ó, notem como tem uma veia junto, ó. Então, aqui eu tenho artéria torácica interna, eu tenho veia torácica interna. Aqui eu tenho artéria intercostal anterior, eu tenho veia intercostal anterior. Tenho as posteriores, tenho as veias posteriores e por aí vai. Encerramos assim mais uma aula, né? Peço que você curta, que compartilhe, que deixe seu comentário, né? Mesmo que seja para dizer de onde você está assistindo essa aula, é bem interessante para mim também. Deixa um abraço e até a próxima.